CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia para você que está aí do outro lado do rádio. Eu sou Arivaldo Laurindo e estamos chegando com a edição deste sábado do programa CBN Universidade. Bom dia, Edson Tavares. Bom dia, Arivaldo e todo mundo que nos ouve. A gente traz as principais informações da Universidade Estadual da Paraíba, importante instituição para a formação de profissionais, produção científica e desenvolvimento do nosso estado. O CBN Universidade é fruto de uma parceria da Rádio CBN Campina Grande com a UEPB, através da Coordenadoria de Comunicação Institucional. É um programa feito por servidores e estagiários do setor, servindo também de prática e aperfeiçoamento para os alunos do curso de jornalismo. No programa de hoje você vai conhecer o GREConvida, Grupo de Estudos da Complexidade e da Vida, que é ligado ao Departamento de Biologia da UEPB. Revista Eletrônica Tarairu está com chamada aberta para publicação de artigos científicos. Consune da UEPB aprova atualização no programa de bolsas estudantis. A UEPB deve ganhar novo observatório em ciência e tecnologia. A entrevista desta semana é sobre agrogeologia e pedologia. Você conhece essas ciências? Pois a gente fala sobre o assunto com o Rodrigo Macedo no terceiro bloco do nosso programa. E ainda, projeto paisagístico está sendo elaborado para Centro de Ciências Jurídicas da UEPB, com revitalização da Praça da Barriguda. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade deste sábado está começando agora. Apresentação: Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. A gente inicia o programa de hoje com uma atividade que faz parte do calendário acadêmico da UEPB. No dia 6 deste mês, será realizado o primeiro seminário internacional do Grupo de Pesquisa em Didática da Matemática, que tem como objetivo refletir e sugerir também caminhos para a pesquisa em didática da matemática. Os temas abordados são aspectos invisíveis na aprendizagem da matemática, formulação e resolução de problemas matemáticos, a formação de professores de matemática e o desenvolvimento tecnológico social neste momento pós-pandemia da Covid-19. O seminário será realizado de forma online e a programação conta com um total de 8 palestras. A conferência de abertura será ministrada pela professora Nélia Maria Pontes Amado, da Universidade do Algarve, em Portugal. Já a conferência de encerramento terá como tema Didática da Matemática e os Desafios de Desenvolvimento Tecnológico, reflexão sobre o ensino da matemática no pós-Covid-19 em Angola, ministrada pelo professor Alberto Domingos Jacinto Quitembo, de uma universidade angolana. Mais informações sobre o primeiro seminário internacional do Grupo de Pesquisa em Didática da Matemática você encontra no site even3.com.br. 15 anos dedicados a estudos com uma perspectiva transdisciplinar, entrelaçando áreas do conhecimento. Esse é o GREConvida, Grupo de Estudos da Complexidade e da Vida, ligado ao Departamento de Biologia da UEPB. O grupo trabalha com pesquisadores de várias áreas e universidades, inclusive alunos que estavam na criação do grupo, hoje são professores em outras instituições de ensino e continuam vinculados ao GREConvida, com parcerias que têm dado bons frutos. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Gabriel Queiroz. O Grupo de Estudos da Complexidade da Vida, GREConvida, foi fundado em 2009 e está ligado ao Departamento de Biologia da UEPB. O objetivo do grupo é desenvolver pesquisas e reflexões enfocando a perspectiva transdisciplinar do conhecimento. A líder do grupo é a professora Márcia Adelino Dias. O GREConvida é um grupo de estudos, que tem como fundamento o pensamento de Edgar Morin sobre a complexidade. Então, a principal ideia do Edgar Morin é um retorno, uma maneira de se pensar a ciência não como áreas isoladas
mas como uma maneira de você religar os saberes, não apenas o saber científico, mas também os saberes que estão envoltos em todas as áreas das relações humanas e dos humanos com outras formas de vida, né? Pensando e pressupondo que nós estamos em uma era planetária, né? Então, que a gente não vive separado, que nós temos uma dependência uns dos outros. E nesse âmbito, né, nessa forma de ver e de entender, né, como funciona a ciência, como se pressupõe a vida e as relações, então nós temos realizado pesquisas, tanto em nível de graduação como em nível de pós-graduação, mestrado e doutorado, como também as atividades de ensino e as atividades de extensão. Nessa perspectiva, o Greconvida trabalha com diversos temas, como explica a professora Érica Caldas, que é vice-líder do grupo. Então, hoje nós trabalhamos com cultura, com tradição, nós temos alguns grupos tradicionais, loiceiras de chã da pia, trabalhos desenvolvidos na região de Queimada, registros etnográficos relacionados ao estudo com rezadeiras, pesquisas desenvolvidas em comunidades quilombolas. O núcleo busca também a formação de espaços de diálogo entre educadores e pesquisadores em diferentes campos do saber, na perspectiva da interdisciplinaridade. Maiara Larris ingressou no Greconvida em 2010, ainda na graduação. Fez mestrado, doutorado e hoje é professora do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará. A relação dela com o grupo continua. As experiências que eu construí dentro do Greconvida tiveram um grande impacto na minha formação enquanto professora, pesquisadora, enquanto pessoa. E por isso meu contato com o grupo permanece ativo, permanece vivo desde quando eu ingressei. Hoje eu colaboro a partir de um outro lugar enquanto pesquisadora, então posso contribuir nas atividades de investigação, nos debates, nos congressos que são promovidos e inclusive nas ações que a professora Márcia direciona à comunidade, principalmente às comunidades tradicionais e ao ensino de ciências de um modo geral. E o grupo também colabora com as atividades que eu desenvolvo aqui na Universidade Federal do Pará, que estão relacionados com a contextualização do ensino de ciências a partir de literaturas, seja da ficção científica, as literaturas amazônicas e também literaturas de outras regiões do Brasil, como, por exemplo, os escritos de Ariano Suassuna. Tiago Severo também está no Greconvida desde a criação do grupo. Hoje, ele é professor no Departamento de Práticas Educacionais e Currículo no Centro de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A parceria com o grupo também continua. Então, acho que é muito importante a manutenção dessas parcerias, sabe? Porque a ciência, ela é um processo que se faz no coletivo, né? Então, fazer essas pontes, fazer essas trocas, fazer essa pesquisa junto com a professora Márcia, com o grupo, com o Greconvida, com a professora Patrícia, com os outros pesquisadores, é muito importante. Tanto pelas trocas diárias, de visões, de perspectivas que a gente acaba se fazendo, que a gente acaba se proporcionando, novas visões, novas interpretações para o mesmo fenômeno, para a mesma pesquisa, para produtos educacionais cada vez mais ricos e plurais, como também a manutenção e a proposição de formação de pesquisadores, né, que estão vindo nas próximas gerações aí, de mestrandos e doutorandos, que vão ocupar esses lugares e vão ser os nossos colegas de produção também e de trabalho. Então, é um ciclo muito importante, né, a manutenção dessas parcerias e a coletividade na ciência. E eu acredito que o Greconvida, ele sempre presume muito por isso. Em 2023, o Greconvida está completando 15 anos e o grupo está organizando um evento comemorativo, como explica a professora líder do grupo, Márcia Adelino. O 4º Congresso de Estudos da Complexidade é um evento comemorativo aos 15 anos de fundação do Greconvida. Nós teremos palestras, mesas de discussão, grupos de estudos de várias universidades, né, tanto no Brasil como em outros países.
que irão participar. Teremos apresentação de trabalhos na modalidade apresentação de comunicação oral, minicursos, apresentação de trabalhos na forma de pôster e uma parte cultural que irá finalizar cada dia de atividades. Então, quero convidar a todos para que participem do nosso evento, visitem o nosso Instagram, Greconvida. Estamos esperando vocês durante o nosso evento. Gabriel Queiroz, para o CBN Universidade. Obrigado, Gabriel. O 4º Congresso de Estudos da Complexidade e da Vida, que seria realizado este ano, foi adiado para o primeiro semestre do ano que vem. De acordo com a comissão organizadora, o evento alcançou uma projeção maior do que a esperada, tanto nacional quanto internacionalmente. Então, para oferecer um bom nível de organização, o evento só vai ocorrer em 2024. O congresso será híbrido, com programação presencial e online. Em breve serão divulgadas as novas datas, as informações sobre a programação e as inscrições. É só acompanhar o Instagram, @greconvida_UEPB, que tudo sobre o evento será postado por lá. Agora vamos ao intervalo e no próximo bloco a gente traz informação sobre os editais para o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, o PARFOR. E ainda, o EPB deve ganhar um observatório em ciência e tecnologia. O projeto já foi aprovado pelo Consune. Voltamos já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o segundo bloco do CBN Universidade, com informação para você, estudante da UEPB, em especial os cotistas. É que os alunos beneficiários dos programas de restaurante universitário, moradia universitária, bolsa alimentação e de bolsas de manutenção parcial devem ficar atentos para as mudanças. O Conselho Universitário, o Consune, da UEPB, aprovou uma atualização nas resoluções que criaram essas bolsas. Uma das principais novidades é a reserva de bolsas aos estudantes cotistas. Agora, 50% das bolsas serão destinadas aos cotistas, em cada um dos campos. Assim, os estudantes negros, indígenas, alunos que cursaram ensino médio em escolas públicas ou privadas com bolsa integral, pessoas trans, ciganos, quilombolas e pessoas com deficiência terão mais chances de conseguir acesso aos programas de assistência estudantil. O objetivo é contribuir para minimizar as desigualdades sociais, bem como garantir a permanência dos estudantes nos cursos de graduação da universidade, pois a Pró-Reitoria Estudantil observou que muitos desses alunos deixavam os cursos por estarem em situação de vulnerabilidade socioeconômica, juntamente com seus núcleos familiares. A mudança também levou em conta as disposições contidas na resolução do CONCEP da UEPB, que institui a política de reserva de vagas no âmbito dos cursos de graduação da universidade. E vale lembrar que a instituição está adotando a modalidade de moradias universitárias com locação de apartamentos, em substituição ao antigo modelo de residência universitária coletiva. O programa de moradias universitárias oferece 90 vagas nos 8 campos da instituição, enquanto o programa que criou a Bolsa Manutenção oferta 277 em toda a UEPB. Já a Bolsa Manutenção Parcial beneficia 83 bolsistas. Ainda dentro da política de assistência estudantil da UEPB, o Bolsa Alimentação oferta 210 vagas. E a universidade está com editais abertos até a próxima semana, com vagas de professor bolsista do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, o PARFOR. As inscrições são online através do site da CPCom, a Comissão de Concursos da UEPB. O professor Valmir Pereira, da Pró-Reitoria de Ensino Médio, técnico de Educação à Distância, que organiza o processo, explica para a gente sobre essa oportunidade para os professores. A UEPB está ofertando cursos de licenciatura em filosofia e em pedagogia em diferentes campos no estado da Paraíba. Um deles, o de filosofia, acontece em Guarabira aos sábados. Para os componentes ofertados, estamos contratando docentes
que podem ser efetivas da UEPB, substitutos da UEPB, mas também que estejam vinculados às secretarias de educação, tanto do Estado quanto dos municípios. Também estamos ofertando em 4 turmas de pedagogia, também aos sábados, nos municípios de Campina Grande, 2 turmas, Catolé do Rocha, 1 turma e outra em Patos. Os componentes, no caso de filosofia, são História da Filosofia Medieval, História da Filosofia Contemporânea. Já para as 4 turmas de pedagogia, são Psicologia da Educação, Biologia e Educação, Currículo, Educação Especial, Língua Brasileira de Sinais, Seminário de Aprofundamento. Para que você se inscreva nesse processo de seleção, é preciso que você acesse a CPCom, o site da CPCom na página da Universidade Estadual da Paraíba, acesse a informação por meio dos editais, faça os procedimentos da sua inscrição e concorra com os outros inscritos. O calendário fica aberto para receber as inscrições até o dia 10 de setembro. E depois as inscrições elas passam pelo processo de análise e a sua posterior homologação ou não. Para que você possa concorrer a esses editais, é preciso que você tenha o mestrado, o doutorado ou os dois, né? Em outras condições, pode-se até concorrer com as questões da especialização, mas a sua formação ela é requerida no seu grau e principalmente a sua experiência como docente de cursos de licenciatura. Então, peço que você verifique os editais, verifique também o componente que você gostaria de ministrar, faça a sua inscrição, envie o formulário de inscrição que faremos, com certeza, a análise da sua proposta. Muito obrigado. De acordo com o edital, estão sendo ofertadas 14 vagas para professor bolsista no curso de Pedagogia em Campina Grande, em Catolé do Rocha ou em Patos. E ainda outras 2 vagas para o curso de Filosofia ministrado no campus de Guarabira, totalizando assim 16 vagas para docentes. Outras informações e atualizações sobre esse processo é só acessar o site da universidade, uepb.edu.br. A previsão é que o resultado com os nomes dos selecionados seja divulgado no dia 22 deste mês. E tem chamada aberta para publicação de artigo científico na revista eletrônica Tarairiú. O organizador e professor da UEPB, Juvandi de Souza, explica a linha editorial da revista, bem como o que fazer para submeter um texto para publicação. A revista Tarairiú, do Laboratório de Arqueologia e Paleontologia da UEPB, está vinculado ao Museu de História Natural, está com uma nova edição aberta, né? A edição de número 23. São quase 20 anos, né, de publicações ininterruptas, né? E a nossa revista ela é Qualis B2, tá? Estaremos recebendo artigos científicos de arqueologia, paleontologia, espeleologia e história até o dia 30 de novembro, ok? Então preparem os artigos e depositem no site da revista. A revista ela está disponível, né, no site da UEPB. Então vai lá, entra na página da UEPB, dá uma procurada lá, né, onde tem as revistas, e lá tem o link, né, de acesso para a nossa revista, né, revista Tarairiú. E aí é bom, né, baixar as normas da revista, né, preparar o artigo científico dentro das normas da revista, depositar e aguardar, né, a publicação. Quem se interessar tem até o dia 15 de novembro para enviar o material para publicação na 32ª edição da revista eletrônica Tarairiú. Fica atento. Antes de chamar o intervalo, tem uma informação muito interessante, Erivaldo. É que a UEPB deve ganhar um observatório em ciência e tecnologia. É que o Consune também aprovou recentemente a criação do observatório, uma iniciativa da Coordenadoria de Inovação Tecnológica da UEPB, a Inovatec.
A ideia é monitorar ações de inovação e tecnologia no Estado e no país, identificar as tendências produzidas na UEPB, seja nas pesquisas acadêmicas, seja na própria administração da universidade, e auxiliar na tomada de decisões para a inovação. Os dados mapeados ficarão expostos na página da instituição, como o número de patentes, inclusive servindo de base para que outras instituições possam utilizá-los. O projeto está alinhado com as diretrizes das leis de incentivo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, visando promover a interação entre a universidade e a sociedade. O observatório é mais uma ação de inovação e tecnologia da UEPB, que já vem desenvolvendo iniciativas como os laboratórios do NUTS, a própria Inovatec, entre muitas outras. Agora vamos ao intervalo. No próximo bloco tem entrevista e a gente fala com o professor Rodrigo Macedo sobre o minicurso que aborda agrogeologia e pedologia. Você vai ficar sabendo o que estudam essas ciências. É rapidinho, fica aqui sintonizado no CBN Universidade. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o nosso programa nesta manhã de sábado. Como parte do calendário acadêmico da UEPB, será realizado no período de 6 a 20 deste mês um minicurso sobre agrogeologia e pedologia, diálogos na interface rocha, solo e agricultura sustentável. São 20 horas de atividades, sendo 12 presenciais, no Laboratório de Extensão de Tecnologia e Ensino de Química. O minicurso é organizado pelo Programa de Gestão Ambiental nas Empresas e coordenado pelo professor Antônio Augusto Pereira de Souza, do Departamento de Química. O minicurso será ministrado por Rodrigo Macedo, doutor em solos pela USP. É com ele que conversamos neste momento aqui no CBN Universidade. Rodrigo, como está montada a programação desse minicurso? Explica pra gente. O minicurso, ele está organizado basicamente em 3 etapas. A primeira etapa, a ser ministrada pela pesquisadora bolsista do Instituto Nacional do Semiárido, o INSA, a Daiana Caroline Refati, abordará principalmente os conceitos, desafios e o atual estado da arte sobre a agricultura familiar. Esse tema ele é importante porque a agricultura familiar, além dela ser responsável pela produção de grande parte dos alimentos que adentra as nossas casas, é uma agricultura que tem suas bases no desenvolvimento sustentável, o que é também um dos pilares da rochagem. Uma segunda etapa do minicurso, ele envolverá o tema da rochagem. Então, nesse tópico, nós entraremos no universo das rochas. Quais são os tipos de rochas, como elas são formadas, as relações entre as rochas, os solos e as plantas, as principais rochas que são utilizadas para fins agronômicos, quais são os minerais que estavam presentes nessas rochas, que já são recomendadas para aplicação na agricultura no Brasil, e principalmente as formas de manejo desses materiais que são denominados remineralizadores, quando eles passam por uma certificação no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA. E finalizamos com uma abordagem do solo, que é o estudo da pedologia. Nessa parte de solos, nós entenderemos como que os solos são formados, quais os fatores que formam os solos, a influência dos componentes da paisagem, como rocha, clima, organismo, relevo, influencia a formação dos solos. Vamos passar por uma parte dos processos que formam eles, porque que tem solos profundos, solos rasos, solos escuros, solos mais claros, solos mais ricos em nutrientes, outros mais pobres. E aí finalizamos com as características dos solos, que são basicamente seus atributos físicos, capacidade de reter água, capacidade de difundir
o ar, né, que é a aeração, permeabilidade, as características químicas que está relacionado com nutrientes e com alcalinidade, acidez dos solos, e os mineralógicos, que é a parte dos minerais. Quais os minerais que a gente encontra nos solos, o que eles podem fornecer para as plantas. O tema aborda agrogeologia e pedologia. Explica também, para o nosso ouvinte entender melhor, como funciona essa ciência, um pouco dessa ciência. A agrogeologia é uma ciência que estuda basicamente o emprego de materiais geológicos, que são as rochas, para resolver problemas agronômicos e ambientais. Em miúdos, significa entender como que a aplicação dessas rochas pode melhorar a fertilidade de um solo, como que pode recuperar uma área degradada, como que a aplicação da rocha pode corrigir a acidez de um solos, o que essas rochas, quando aplicadas nos solos, podem fornecer de nutrientes para as plantas. Então, é uma ciência que envolve desde a geologia, que é a utilização das rochas, até a agronomia, que é o impacto da aplicação dessas rochas para fins agronômicos. Enquanto a pedologia, ela se preocupa basicamente em entender como que os solos são formados. Por que existem solos profundos em dada região, por que existem solos mais rasos em uma outra região, e todos esses processos e fatores que formam os solos, eles condicionam atributos físicos, químicos e mineralógicos distintos entre os solos. Então, a pedologia ela tenta estudar desde a formação até as funcionalidades, a dinâmica dos solos quando eles estão inseridos na paisagem. E dentro do tema do minicurso, quais assuntos serão abordados? Os temas abordados no minicurso serão basicamente agricultura sustentável, falaremos sobre o cenário atual, o conceito de agricultura sustentável, quais os benefícios dessa agricultura, quais os desafios que ela tem passado e basicamente com olhar dentro da agricultura familiar. Outro ponto abordado serão as rochas, que nós abordaremos os tipos de rocha, qual a composição, quais os nutrientes que podem ser liberados dessas rochas, quais são as taxas de solubilização dos minerais que estão nessas rochas. E por último será abordado o solo, como que eles são formados, quais são suas características físicas, quais são suas características químicas, quais são suas características mineralógicas, como que essas características elas interagem tanto com fatores ambientais como com questões agronômicas. Essas duas áreas de pesquisas são importantes porque sabemos que os solos e os minérios passam por transformações. Isso interfere diretamente no cultivo e na agricultura, claro. Investigar essas mudanças oferece mais subsídios para quem trabalha com o campo se adaptar a essas transformações. Fala um pouco sobre essas transformações para a gente e é importante investimento nessa área. A agricultura convencional, ela é muito cara, principalmente para as propriedades que estão longe dos centros distribuidores ou produtores dos fertilizantes. E muitos desses fertilizantes, eles são importados, principalmente de países da Europa, e isso encarece também a agricultura em larga escala, que é a agricultura que emprega maquinários, grandes extensões. Então, de uma forma geral, essa dependência de fertilizantes inorgânicos, fertilizantes minerais, é um custo tanto para o agricultor que está em sua base familiar, como aquele que produz em larga escala. Sem contar que esses fertilizantes eles também podem causar danos ao ambiente, porque eles têm elevada solubilidade, então eles podem, inclusive, não ser retidos no solo e ir para um corpo hídrico próximo, eles podem, inclusive, aumentar a toxidez de alguma planta, enfim. Então, a rochagem, ela surge como uma alternativa sustentável para esse agricultor, principalmente esse cara que está diretamente no campo, porque essas rochas, geralmente, elas estão disponíveis no ambiente ali próximo à propriedade, então você não tem os custos com transporte, nem com processamento, porque o máximo que você vai fazer é diminuir essas rochas.
Essas rochas, quando você aplica, ela tem efeito a médio e longo prazo, então você não precisa de adubações corriqueiras. Esses materiais também, eles têm uma disponibilidade de nutrientes geralmente muito maior que os fertilizantes que você compra, que geralmente eles são específicos para cada nutriente. Então essas rochas geralmente eles têm uma miscelânea, uma grande quantidade de nutrientes, o que é favorável para a agricultura, que você não precisa ficar comprando vários fertilizantes. Em suma, levar esses materiais que estão disponíveis no ambiente, são recursos naturais, portanto eles não têm esse efeito de degradação. Eles podem ser adquiridos aos arredores da propriedade. Isso, com certeza, significa uma melhoria para o agricultor que está ali no dia a dia no campo. Qual é o futuro do trabalho com o campo, levando em consideração os aspectos mineralógicos e atributos dos solos? O minicurso também vai abordar essa questão? No curso, nós abordaremos como que os atributos ou as propriedades dos solos podem contribuir para um aumento da produtividade, para um produto de melhor qualidade e uma redução de custo da agricultura, principalmente para o pequeno produtor. De uma forma geral, nós abordaremos como que essa aplicação da rochagem ela pode, de uma forma efetiva, melhorar a retenção de água nos solos, principalmente em locais que têm déficit hídrico, como as regiões semiáridas. Como que a gente pode aumentar a disponibilidade de alguns nutrientes para as plantas, sem a gente precisar comprar fertilizantes inorgânicos. Como que a gente pode aumentar a produção, o rendimento das culturas de principal interesse na região a partir de doses adequadas e sustentáveis de rocha. E também como que a gente pode melhorar a qualidade física e química dos solos de uma dada região. Quando eu falo isso, eu falo em melhorar a capacidade do solo de reter água, reter nutriente, aumentar a porosidade, se tornar um solo mais permeável, ter condições de produzir mais matéria orgânica e assim aumentar a fertilidade do solo e, consequentemente, aumentar o rendimento agrícola daquela região. E qual a importância desses debates, em especial para os estudantes da UEPB? Primeiramente, esse projeto ele contribui para um dos grandes debates atuais, que é a questão da interdisciplinaridade. Porque nesse projeto nós abordamos desde a parte de rocha, que envolve geologia, a geoquímica, estudos até de engenharia de materiais, passa por um estudo de química do solo ou da rocha, passa pela área de física, que é a parte de física do solo, passa por questões biológicas, que adotaremos ao longo do curso, que é a questão da solubilização das rochas pelos micro-organismos. Isso tudo sendo aplicado e verificado no campo, numa escala de paisagem, onde a gente pode estudar de um ponto de vista geográfico. Então, o projeto ele é interdisciplinar, ele é aberto para alunos de várias áreas da ciência. Outra questão importante é que ele aborda a questão da agricultura familiar, que é responsável por grande parte da produção de alimento no país, tenta desmistificar essa utilização atual da agricultura convencional, que é uma agricultura de monocultura, que utiliza insumos caros, para uma agricultura sustentável, menos dependente de exportação, que emprega práticas de menor degradação ambiental, que busca ter uma agricultura mais barata. Então, isso é um avanço significativo para essas questões atuais do ponto de vista de sustentabilidade, de segurança alimentar, qualidade de vida, enfim. É um projeto que, por meio da interdisciplinaridade, adentra esses atuais debates principalmente em relação à segurança alimentar e o desenvolvimento de uma agricultura mais sustentável. E como já falamos, esse minicurso é no formato híbrido, com atividades remotas e também presenciais, nos dias 6, 13 e 20 deste mês, no Centro de Ciência e Tecnologia, o CCT, que fica no Campus 1, em Bodocongó. É hora de mais uma pausa aqui no nosso programa.
Na volta, seguimos falando de meio ambiente. É que tem um projeto bem legal de paisagismo para o Centro de Ciências Jurídicas, o CCJ da UEPB, que fica no coração de Campina Grande. A gente traz os detalhes já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade e trazendo informações agora sobre uma iniciativa bem legal de reestruturação paisagística do Centro de Ciências Jurídicas da UEPB, o CCJ, que fica no centro de Campina Grande, próximo à maternidade do ISEA, e abriga os professores e estudantes do curso de Direito. Quem já passou por lá, com certeza, deve ter visto uma árvore barriguda logo na frente do centro, que é uma marca do CCJ. E com esse novo projeto, o espaço será planejado e embelezado ainda mais. Confere aí na reportagem de Gabriel Queiroz. Quem passa pela rua Vila Nova da Rainha, uma das que dão origem à cidade de Campina Grande, logo se depara com o Instituto de Saúde Eupídio de Almeida, a maternidade do ISEA, que tem mais de 70 anos de fundação. O pedestre talvez não atente para o fato de que, lá nos anos 50, a entrada da maternidade tinha um gigantesco jardim, obra do grande paisagista Burle Marx. Seguindo o nosso itinerário pela Vila Nova da Rainha, ao entrar na rua Coronel Salvino Figueiredo, o ouvinte vai chegar ao Centro de Ciências Jurídicas, o CCJ da Universidade Estadual da Paraíba. É no prédio de mais de 50 anos que figura no centro da praça uma bonita árvore barriguda, ou paineira branca, como também é conhecida. A árvore tem mais tempo de vida que o próprio prédio, como se sustentasse as raízes do CCJ. Pelas janelas das salas de aula, os acadêmicos do curso de Direito contemplam a vitalidade da espécie, de tronco cilíndrico e copa verde. Na busca por preservar a identidade bucólica do espaço e garantir a permanência da árvore e sua valorização, evitando que aconteça a barriguda, o que aconteceu com o Jardim de Burle Marx no ISEA, o projeto A Barriguda, do CCJ, busca meios de manutenção e cuidado com a planta. E essa iniciativa agora vai se tornar uma ação institucional. O Centro de Ciências Jurídicas e o Jardim Botânico da UEPB, em parceria com a Universidade Federal da Paraíba, vão elaborar um projeto paisagístico para o CCJ, com a Praça da Barriguda. O professor Daniel Duarte, do Departamento de Fitotecnia e Ciências Ambientais da UFPB, é o responsável por fazer com que sua equipe faça uma avaliação fitossanitária, ou seja, das condições da árvore barriguda. A avaliação fitossanitária, ou seja, fitoplanta e sanitária, sanidade em termos de praga e doença, faz parte apenas de uma etapa de um projeto maior que envolve não só o tombamento, como também o paisagismo em derredor do exemplar de barriguda, o magnífico exemplar de barriguda que existe no CCJ. A avaliação fitossanitária envolve justamente a verificação se ela está sendo atacada por alguma praga, geralmente por cupins, né, ou por alguma doença. Pela visita preliminar que eu fiz, na verdade, ela não foi possível verificar isso com a maior intensidade, porque ela estava em perda de folhas, estava em período de botões florais, e agora deve estar em fase de floração. Então, passada essa etapa, a gente vai fazer uma avaliação melhor. Mas, pelo pouco que eu pude ver, alguma poda, uma poda de limpeza, e quanto à presença de cupins de forma mais sintomática, nós não verificamos no primeiro momento. A partir desse estudo, serão traçadas as estratégias para elaborar o projeto de paisagismo do CCJ, com a Praça da Barriguda, que é um sonho antigo do centro. O terreno deve ser tratado, o espaço será embelezado e planejado para ter ainda mais utilidade para os alunos, professores e demais funcionários. O professor Daniel Duarte explica a importância desse trabalho não somente para a universidade, mas para toda a cidade de Campina Grande. A principal importância desse trabalho é justamente fazer com que as pessoas conheçam mais essa planta, né, que eu particularmente passei a denominar de Têmis, a deusa da justiça, no sentido de que hoje, né, ela está presente no CCJ, mas o CCJ não se faz presente de uma forma mais intensa como deveria. E a proposta é não só o CCJ, né? Porque a partir do momento que ela vai ser um prolongamento, uma extensão do Jardim Botânico da Universidade Estadual da Paraíba, então ela é aberta também para a visitação de outras pessoas. É uma planta magnífica, né? Eu creio que ela deve ter aproximadamente uns 100 anos de idade,
e que deve ser conhecida por toda a comunidade de Campina Grande e de todos os municípios que queiram conhecer, visitar e outros públicos-alvos, né? Então, a própria idade da planta, a sua exuberância, a sua beleza, o seu porte, fazem com que justamente esse projeto ele inicie, né, pelo processo de tombamento, incluindo justamente o tratamento paisagístico no sentido de tornar não só a barriguda, como também árvores vizinhas que tem próximas a ela, motivo de conhecimento, de visitação e também de tornar um local agradável, né, no CCJ. Lá tem todas as condições para se tornar uma espécie de mini jardim, mini parque ou mini praça, como queiram. A árvore barriguda do CCJ tem mais de 10 metros de altura e uma copa frondosa, que não passa despercebida aos visitantes. No verão, as folhas caem e seus longos galhos ficam em evidência. A paineira é uma da mesma família do baobá, uma das maiores árvores do mundo. E pelo seu porte, é utilizada também em projetos de reflorestamento. O professor Daniel Duarte fala sobre a espécie. A barriguda ela tem muitas representatividades, né? Primeiro, pelo próprio porte dela, é uma planta de grande porte, belíssima, né? Pela intumescência do seu caule. E a partir daí ela já indica uma forma que ao longo dos tempos, décadas e séculos, ela encontrou justamente para se adaptar ao semiárido, ou seja, armazenar no seu caule água e nutrientes e perder as folhas por ocasião do período mais seco. Além disso, ela também é uma planta extremamente ornamental, né, belíssima, e também é uma planta que é bioindicadora de chuvas, né? Quando ela flora completamente, que ela produz uma grande quantidade de frutos e de painha, né, de lã, é sinal de bom inverno. Além disso, ela também foi um ciclo representativo do semiárido, quando se colhia a sua lã, né, ou painha, como queiram, para a produção de travesseiros, de colchões e de colete salva-vida. O projeto A Barriguda completou 10 anos e tem várias atividades acadêmicas desenvolvidas, sempre enaltecendo a planta como símbolo do curso. Com produção da TV UEPB, Gabriel Queiroz para o CBN Universidade. Obrigado, Gabriel. Agora vamos ao Minuto Ambiental no CBN Universidade deste sábado. Solta a vinheta. Minuto Ambiental. Bom dia, ouvintes. Me chamo Marcela Costa e estamos iniciando mais um Minuto Ambiental. O tema de hoje é Práticas Sustentáveis, Economia de Água. Você sabia que um banho de 15 minutos pode gastar de 45 a 135 litros de água? A informação consta no site da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. No nosso dia a dia, podemos adotar práticas simples que reduzem o consumo de água significativamente, como, por exemplo, reduzir o tempo embaixo do chuveiro e fechar o registro quando estamos escovando os dentes ou lavando a louça. Também podemos reutilizar a água da máquina de lavar para lavar as calçadas. Além de reduzir o gasto, é uma prática econômica e sustentável que auxilia o meio ambiente. Me chamo Marcela Costa e esse foi mais um Minuto Ambiental. E olha, já deu a nossa hora. O CBN Universidade fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Pois é, Edson, vamos embora, mas próximo sábado estamos de volta a partir das 9 horas da manhã. O CBN Universidade de hoje teve reportagens de Ana Beatriz Lopes e Gabriel Queiroz. Produção geral e edição Isis Coelho e Lucielen Lima. Edição técnica de Apolo Ricarte. Direção-geral de Hipólito Lucena. O CBN Universidade volta sábado que vem. Esperamos por você. Tchau. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.